Você já sentiu o peso do passado como um nó invisível, mas palpável, a esmagar seus ombros, tornando cada passo à frente um tormento? Já sentiu as sombras de seus entes queridos, como espectros de dias há muito passados, sussurrando dúvidas e medos, deixando-o atormentado pela incerteza do caminho escolhido, pela sua própria força inata? Você, cujo destino é portar a luz, carrega o fardo dessas palavras não ditas, desses conflitos não resolvidos, dessas vidas que seus ancestrais nunca viveram? Existe uma verdade oculta à maioria dos olhares, uma sabedoria secreta que aquele que chamamos de inimigo tem procurado abafar por séculos para interromper o próprio fio de luz que corre em suas veias. Essa verdade é muito mais profunda do que você pode imaginar e revela que você não é apenas um indivíduo travando apenas suas batalhas pessoais. Você é a encarnação viva da memória ancestral, um recipiente que reflete não apenas suas próprias feridas, mas as dores profundas e não curadas daqueles que vieram antes de você. E é aqui que reside a maior chave para seu verdadeiro propósito, para sua força transformadora e revolucionária. Sua cura não é um caminho solitário e pessoal, é a libertação de toda a sua linhagem ancestral, antiga e poderosa. Está destinado a você carregar algo verdadeiramente grandioso, mas o inimigo, esse manipulador habilidoso, tem buscado incansavelmente romper essa corrente sagrada desde o início dos tempos. Ele semeou medo deliberadamente, gerou discórdia e, talvez o mais devastador, instilou o silêncio nos corações e mentes de seus ancestrais. Este silêncio ergueu um muro entre as gerações, alimentando a dor e secando as forças. Ele sabe, se você compreender sua missão ancestral de cura, se aprender a extrair forças do passado, tocando não na dor, mas no amor e no perdão, então o poder dele sobre sua linhagem cairá. Ele treme ao pensar em tal união, pois sabe que a luz que você é capaz de acender pode dissipar a escuridão de séculos. Lembre-se da história de José. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, ele vivenciou a traição, a amargura da injustiça e longos anos de cativeiro. Parecia que sua vida estava arruinada, seus sonhos traídos. Mas o que José fazia em sua masmorra? Ele não se entregava ao autoflagelo. Ele usava cada momento para adquirir sabedoria, para aprender a governar, para permanecer fiel ao seu Deus. E quando alcançou o mais alto poder no Egito, em seu coração não havia sequer uma sombra de desejo de vingança. Seu coração transbordava de um profundo entendimento e um amor ilimitado pelos ancestrais, por sua família, por cada membro desse antigo linhagem. Ele percebeu que o sofrimento que havia suportado não foi o fim, mas apenas o início de uma grandiosa missão salvadora. Essa missão, como um fio, percorreu toda a sua vida, protegendo sua família da fome inevitável. Sua dor pessoal e lancinante, após uma transformação, tornou-se a ponte salvadora que trouxe cura a todo o clã. Ele mesmo se tornou uma prova viva e vibrante de como o próprio Senhor é capaz de usar nossas horas mais sombrias e aparentemente desesperadoras para cumprir seus grandes e abrangentes desígnios. E essa cura não se destinava apenas a nós mesmos, mas a todos que estão por perto, até mesmo aqueles que viveram muito antes de nós. Lembrem-se de Neemias. Ele retornou a Jerusalém quando suas muralhas jaziam em ruínas e seu povo se encontrava em profunda melancolia e desespero. Ele não se limitou a ordenar o início da construção. Não, acima de tudo, ele se voltou para a oração, para o reconhecimento sincero dos pecados. Não apenas os seus próprios, mas os pecados dos ancestrais. Pecamos diante de ti e derramaste sobre nós a tua ira e o teu furor, como está escrito na tua lei. Essas palavras ressoaram como um eco de séculos. Ele compreendeu claramente que os atuais infortúnios não eram apenas o resultado dos erros de sua geração, mas também uma consequência de transgressões que se acumularam e se multiplicaram ao longo das eras. E essa epifania lhe deu forças. Preencheu-o com uma visão clara de como revitalizar não apenas muros desmoronados, mas a própria alma de seu povo. Ele agiu, apoiado em um profundo entendimento do passado, na consciência da ligação invisível que une as gerações por séculos. Seu trabalho trouxe não apenas a restauração material, mas também o renascimento do espírito. Ele acreditava que a cura das feridas do passado era o alicerce inabalável sobre o qual um futuro forte e viável poderia ser construído. Você, que lê estas linhas, talvez se sinta perdido, como se todos os seus esforços fossem em vão. Talvez você esteja dando passos em direção ao seu destino, mas tropeça em uma série de obstáculos inexplicáveis. Parece-lhe que ninguém o ouve,
que seus sonhos são grandiosos demais e seus objetivos quase inatingíveis. Você observa como os entes queridos, aqueles que você ama de todo o coração, parecem se distanciar, não acreditam em você e, às vezes, até se opõem abertamente. Mas saiba, isto não é meramente uma sequência de seus reveses pessoais. É a própria manifestação daquela batalha espiritual que venho descrevendo. Um adversário invisível trabalha incansavelmente, buscando cortar o delicado fio de luz que atravessa você. Ele semeia dúvidas deliberadamente, fomenta discórdias, incita o medo, com o objetivo de mantê-lo cativo de um passado sombrio, de fazê-lo acreditar em sua solidão e total impotência. Ele sussurra astutamente que todas as suas dificuldades são unicamente culpa sua, que você simplesmente não é forte o suficiente, nem santo o suficiente. No entanto, saiba que a tática deste inimigo é construída sobre a mais pura falsidade. A verdadeira situação é que você é um recipiente escolhido. Você carrega em si não apenas seu próprio potencial, mas também uma força adormecida, uma sabedoria esquecida, o amor não expresso de muitas gerações de seus ancestrais. São precisamente estas energias invisíveis, estes fios ancestrais, intrinsecamente entrelaçados à sua própria essência, que lhe conferem singularidade e um poder notável. Contudo, se estas energias estiverem acorrentadas pelas sombras de traumas passados, se a própria memória da linhagem estiver envolta em um denso silêncio, então elas se transformam de fonte de força em um pesado e extenuante fardo. Pense nisso como uma semente. Uma pequena semente plantada na terra escura, que deve atravessar profundezas impenetráveis. Um período de repouso aparentemente completo, para finalmente germinar e dar vida nova e vibrante. Sua família, seus ancestrais, essa é a própria terra onde as sementes da sua vida foram outrora plantadas. Talvez essa terra estivesse esgotada por décadas, ou talvez pedras grandes a tivessem enrijecido, impedindo o crescimento. Mas agora, neste exato momento, chegou a sua hora. Hora de arar essa terra antiga, remover gentilmente todas as pedras que atrapalham e regá-la com água viva e curativa. Sua principal tarefa é tornar-se exatamente aquele que, com amor sincero e cuidado, cultiva essa terra ancestral. O inimigo usa habilmente nossos medos mais profundos para nos paralisar, forçando-nos a permanecer imóveis. Ele sabe perfeitamente. Se você temer constantemente seu passado, recear o julgamento alheio ou ter pavor das consequências de suas ações, nunca dará os passos decisivos rumo à cura. Ele usa, com maestria, as dúvidas dos outros para fortalecer ainda mais as suas próprias. Quando seus entes queridos dizem, você imaginou demais, são apenas suas fantasias, pare de viver no passado, isso já passou. Saiba que não é apenas a opinião deles. É apenas um eco fraco daquela mentira que o inimigo conseguiu semear em seus corações, com o objetivo final de desviá-lo de sua missão verdadeira e importante. Seu adversário mais significativo, meu amigo, é o silêncio. Um silêncio que se tornou uma muralha impenetrável entre você e seus antepassados. Um silêncio que esconde impiedosamente as verdadeiras razões da dor oculta. Um silêncio que impede o fluxo livre do amor incondicional. Um silêncio que nutre e alimenta o medo profundamente arraigado. Aquele que pode ser chamado de inimigo busca mantê-lo cativo neste silêncio, para que você continue vivendo sob o fardo insuportável de almas ancestrais oprimidas, para que sua própria energia vital se esgote na luta sem fim contra os fantasmas do passado. No entanto, existe uma verdade completamente diferente, que brilha com uma luz intensa. Você é o escolhido. Você é um receptáculo único, criado com um propósito específico, levar luz aos cantos mais sombrios. Você é aquele capaz de romper essa densa e sufocante cortina de silêncio. Tu és um curador, chamado para curar a tua linhagem. Estas não são apenas palavras bonitas, mas vazias. Este é o teu verdadeiro destino, divinamente predestinado, e isso exige de ti ações resolutas. Olha para David. Um dia, ele foi um humilde pastor, rejeitado pelos seus próprios irmãos e subestimado pelo seu pai. No entanto, foi ele que Deus escolheu. David não tinha qualquer experiência prévia ou preparação para a vida real, mas no seu coração vivia um profundo anseio por conhecer Deus. E quando ele se confrontou com o poderoso Golias, não se apoiou nas espadas pesadas e armaduras brutas que pertenciam a outros.
Ele colocou toda a sua esperança na fé inabalável e no conhecimento profundo de Deus. Ele sabia, com absoluta certeza, que Deus estava ao seu lado, um conhecimento que lhe conferia uma força extraordinária. Mas a história de Davi não se resume apenas aos seus triunfos pessoais e vitórias. É também o relato de sua família, de sua linhagem, de sua ancestralidade. Ele carregava consigo não apenas bênçãos, mas também as duras provações inerentes à sua estirpe. O relacionamento com Deus, a busca sincera pela retidão e a confissão humilde de pecados, tudo isso, sem dúvida, impactava o destino de toda a sua família, o bem-estar de todo o seu reino. Ele compreendia profundamente que sua retidão pessoal era apenas uma peça em um plano maior e abrangente. Afinal, como ensinou Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. E este reino, o verdadeiro reino, começa com uma paz interior profunda, com a cura até mesmo dos recantos mais secretos de nossa alma, aqueles que, ao que parecem, não nos pertencem diretamente, mas carregam a marca indelével de muitas gerações. Quando você aceita essa verdade profunda com total entrega, quando suas palavras declaram: "Estou pronto para me libertar do fardo do passado, estou pronto para curar minha linhagem", você abre um canal invisível, porém poderoso, para a descida da força divina. Quais práticas espirituais podem se tornar suas fiéis aliadas neste caminho? Lembre-se, isto não é magia, mas um trabalho espiritual profundo e significativo, firmemente enraizado em princípios bíblicos eternos. Um dos primeiros e mais eficazes métodos são as meditações de perdão. É importante compreender que não se trata apenas de palavras formais, mas de um ato sincero e de coração. É um mergulho profundo no passado, nos recantos mais secretos da sua memória, naquele fio invisível que se entrelaça em cada célula do seu ser, na própria essência do seu DNA. Encontre um momento especial para isso, quando ninguém o puder incomodar, em completo silêncio, com o coração aberto para o passado. Visualize os seus antepassados, aqueles cujos rostos lhe são familiares e aqueles sobre quem ouviu falar em histórias. Imagine-os como eles eram. Visualize as suas vidas, o seu trabalho árduo, os seus erros, os seus medos persistentes. E agora, com sinceridade que vem do fundo da alma, pronuncie as palavras de perdão. Perdoe-os por tudo o que fizeram e por tudo o que não conseguiram fazer. Perdoe-os pelo silêncio, pelas discórdias, pelo medo que os dominou, pelas mágoas que, talvez, tenham transmitido involuntariamente até a si. Lembre-se de que eles também eram meras vítimas das circunstâncias, vítimas daquele inimigo que impiedosamente semeava em seus corações sementes de escuridão e desespero. Imagine direcionar a eles um poderoso fluxo de amor incondicional, como se gentilmente removesse de seus ombros o pesado fardo da culpa, como se libertasse suas almas cansadas. Repita essas práticas meditativas incansavelmente, pois a cura de sua linhagem é um processo contínuo, não um evento único, que exige tempo e paciência. O segundo passo é a libertação de antigos testamentos e maldições hereditárias. Em nossas famílias, muitas vezes de forma inconsciente, são transmitidos votos, juramentos ou até mesmo maldições que há muito perderam sua relevância, mas ainda continuam a exercer um impacto destrutivo. Podem ser votos de pobreza, votos de silêncio, votos de solidão ou até mesmo um medo inexplicável de certos tipos de atividades. O chamado inimigo tece habilmente esses juramentos antigos na própria trama da história familiar para aprisionar sua liberdade. Tente perceber quais deles podem estar ocultos em sua vida e na vida de seus entes queridos. Ore para que o Altíssimo o ajude a reconhecê-los. Em seguida, com fé inabalável, diga: "Em nome de Jesus Cristo, eu rompo todos os votos obsoletos, todos os acordos silenciosos, todas as maldições que foram impostas à minha família ou a mim, e que impedem o cumprimento do propósito de Deus. Eu me liberto, assim como liberto meus antepassados do jugo que os oprimia." O terceiro passo é a entrega do amor incondicional através do tempo e do espaço. Essa é a força mais poderosa, capaz de transformar qualquer realidade. É a manifestação da sua fé, do seu amor e da sua ligação inquebrantável com a fonte divina. Imagine como um suave e dourado brilho emana do seu próprio coração, repleto de amor divino. Direcione esse fluxo de luz para as profundezas do passado, a todos os seus antepassados que viveram antes de você. Que esse resplendor os envolva, como um delicado cobertor, curando as feridas acumuladas ao longo dos séculos,
preenchendo seus corações com serenidade e profunda paz. Que esse amor vivificante penetre a barreira do tempo, apagando limites milenares e dissolvendo a antiga dor. Visualize-os ao receberem esse dom, libertando-se dos grilhões do passado, como suas almas eternamente em busca finalmente encontram o tão almejado repouso. E então, sinta como esse mesmo amor retorna a você, como se voltasse em dobro, multiplicando-se e preenchendo-o com uma força inimaginável. Cada passo que você dá em direção à cura da sua linhagem, cada coração que você liberta das mágoas, cada prece sincera enviada ao passado, tudo isso ressoa como um eco invisível, despertando e libertando não apenas você, mas todos aqueles que trilharam o caminho antes de você. É como uma suave ondulação que se espalha pela superfície da água, tocando, alterando e harmonizando cada minúscula partícula desse vasto mundo aquático. Tua força, penetrando o véu dos séculos, cura o passado, e este passado curado, por sua vez, te concede generosamente nova e irresistível força para o presente e o futuro. Tornas-te um elo forte e inquebrantável na grande corrente de luz, que não enfraquece, mas apenas se fortalece a cada instante. O inimigo, esse adversário esquivo, busca semear em ti as sementes da dúvida, sussurrando que és fraco, que a luta é inútil e que cada ação tua apenas agrava a já difícil situação. Ele te lançará impiedosamente imagens de memórias desagradáveis e dolorosas, como sombras do passado, além de usar a crítica corrosiva de outras pessoas para te fazer duvidar da tua própria retidão e pureza de intenções. No entanto, saiba que esta é apenas sua última e desesperada tentativa de te quebrar. Ao trilhares o caminho da cura do teu clã, vais contra a corrente de sua influência deletéria, como um bravo navegador navegando contra a tempestade. Ouve tuas sensações mais profundas, as vozes silenciosas do teu corpo e da tua alma. Se sentes constantemente um cansaço inexplicável e esgotante, como se correntes invisíveis te puxassem para baixo, se ondas de profunda tristeza te assolam sem causa aparente, como se nuvens se adensassem sobre teu mundo interior, se nos relacionamentos com as pessoas mais próximas a ti surgem conflitos constantes, obscurecendo vossa ligação, se teus sonhos mais queridos parecem inalcançáveis e todos os teus esforços vãos e infrutíferos, tudo isso pode ser sintoma alarmante de que carregas o pesado fardo de problemas familiares não resolvidos. É como uma pedra enorme e pontiaguda presa em tua garganta, que te impede de respirar livremente, falar claramente e avançar com confiança pela vida. E esta pedra em seu peito não é apenas a sua dor pessoal, mas a dor secular dos seus antepassados. O inimigo a mantém em você, um tesouro sombrio para alimentar sua força. Mas saiba disto com toda a certeza. Não é sua culpa, não é um sinal de fraqueza, de forma alguma. É antes uma prova inequívoca de que você é verdadeiramente especial. Você é o escolhido, destinado a romper essas correntes pesadas. Você é aquele capaz de trazer luz radiante para onde a escuridão mais profunda reinou por longos anos. Isto não é um destino selado, mas um chamado poderoso do destino. Seguir este caminho, de compreender e trabalhar com a memória profunda da sua linhagem, não é um sinal de fraqueza. É, pelo contrário, a fonte de uma força verdadeiramente incrível, avassaladora. Imagine encontrar um tesouro perdido, escondido, que lhe pertence por direito de nascimento. Isso não é apenas um livramento das pesadas amarras do passado, mas sim o preenchimento de toda a sua vida com um sentido totalmente novo e profundo, uma energia incrível e revitalizante. Você adquire não apenas sua própria força, mas também a sabedoria ancestral, a proteção confiável e o apoio inabalável de toda a sua linhagem, que agora, graças ao seu trabalho abnegado, finalmente poderá encontrar o merecido descanso e a verdadeira prosperidade. Esta é uma vantagem estratégica sobre nosso inimigo, que busca nos deixar em solidão e ignorância. O tempo é crucial agora. Estamos em uma estação especial em que os véus entre os mundos se afinam, em que a revelação divina desce àqueles que estão dispostos a ouvir com o coração. Você se encontra em uma encruzilhada importante. Diante de você, dois caminhos. Você pode continuar carregando este fardo pesado, permitindo que o passado defina impiedosamente o seu futuro, permanecendo prisioneiro do medo e das dúvidas opressivas. Ou você pode aceitar esta grande verdade, escolher o caminho da cura, escolher o tão esperado livramento, não apenas para si mesmo, mas para toda a sua linhagem,
para todas as gerações futuras. Esta é a sua última chance, um último e desesperado aviso. O que está em jogo nesta partida da vida é alto demais. Ou é um portal para uma nova realidade, ou um colapso total. É um destino preordenado, ou uma demora amarga e agonizante. Agora, neste exato momento, bem aqui você deve tomar a decisão final. Você é o curador de sua linhagem. Sua luz interior possui o poder de transformar séculos de dor em eras de amor sem fim. Ouse olhar para o passado com um coração aberto e verdadeira compaixão. E você encontrará a liberdade não apenas para si mesmo, mas para todos que vieram antes de você e para aqueles que virão depois. Se você aceita esta palavra importante, se está pronto para seguir esta sabedoria profunda, se está pronto para se tornar o verdadeiro curador de sua linhagem, escreva 888 nos comentários. Será um sinal de sua determinação inabalável, um sinal de seu sincero acordo, um sinal de sua prontidão para abraçar este grande poder. Compartilhe este vídeo com aqueles que você sente que também precisam desesperadamente desta revelação, com aqueles que talvez também estejam lutando corajosamente contra as sombras do passado. Assine este canal para mais revelações, para aprofundar sua compreensão, para avançar com confiança no caminho da transformação. Oremos. Pai nosso celeste, somos imensamente gratos a Ti por esta preciosa revelação. Agradecemos por nos ter escolhido para sermos curadores de nossa linhagem. Pedimos, Senhor, que nos conceda sabedoria, que nos dês força e que enchas nossos corações com amor, para que possamos libertar as almas de nossos ancestrais e curar as feridas do passado. Enche-nos com Teu Santo Espírito, para que possamos caminhar pela vida, amparados em Tua verdade e encontrar a verdadeira liberdade. Concede-nos, Senhor, a coragem de olhar para o passado com profunda compaixão, de perdoar aqueles que um dia nos causaram dor e de liberar tudo o que já não serve ao nosso bem. Que o Teu amor infinito flua através de nós, curando o sofrimento acumulado ao longo dos séculos e trazendo ao mundo a Tua paz abrangente. Em nome de Jesus Cristo. Amém.